em Nossa Senhora do Carmo. Bom dia, hoje terça-feira, mais uma vez, iniciando o nosso programa com a palavra. É uma alegria podermos estar juntos em mais um dia. Iniciando um novo dia, o sol que nasce, tudo se restaura e se restabelece como novo. E de forma ainda mais especial, iniciando o nosso segundo semestre desse ano, não é mesmo? Nosso mês de julho, que seja muito bem-vindo aqui em nosso meio, que possamos fazer mais esse dia, mais esse mês, a oportunidade de Deus em nós, e assim, como uma página em branco, que possamos reescrever toda a nossa história, não sozinhos. Afinal, a nossa experiência de escrita da nossa vida, desacompanhados de Deus, ela é sempre muito frustrante, muito decepcionante. Parece que nós não sabemos sozinhos tomar as decisões que precisamos. E assim, peçamos que Deus seja essa caneta a escrever a nossa história. Nós damos a nossa vida como essa página em branco. E Deus vem com as suas mãos, ensinando e colocando-nos nos seus caminhos, para que façamos o melhor de nós acontecer. Nas terças-feiras, aqui na Obra Evangelizar, nós temos a graça de lembrar as santas chagas de Jesus, que possamos mais uma vez mergulhar neste mistério de amor, nessas 5 chagas que tanto tem a nos ensinar, para que também vivamos uma vida de acordo com o que Deus espera de nós. Mas de forma especial, o mês de julho na igreja é o mês que se dedica também ao preciosíssimo sangue, uma devoção muito antiga da igreja, onde depois do Sagrado Coração se recorda essa dimensão tão importante. Recordemos, irmãos, porque muitas das vezes é que nós comungamos na missa em que participamos do corpo de Cristo, mas quando comungamos da espécie de pão, o corpo do Senhor, comungamos não somente o corpo, mas o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Ao recordar neste mês de julho a preciosidade do sangue do Senhor, é como se disséssemos a importância desse sangue para nós, um sangue que nos lava, nos purifica, nos reconstrói, nos restitui em Deus. E assim, o sangue do Senhor também tem por obrigação nos ensinar como devemos doar a nossa vida para os nossos irmãos em prol do amor. Para iniciarmos o nosso programa de hoje, quero convidar você comigo para juntos fazermos a nossa oração inicial do preciosíssimo sangue do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, que derramastes teu preciosíssimo sangue em remissão dos nossos pecados, humildemente peço essa graça que tanto necessito. Lava-me, Senhor, com teu sangue preciosíssimo. Derrama o sangue das tuas chagas, mãos, pés, do teu lado aberto. Lava-me com o teu sangue por inteiro, corpo, alma e espírito. Envolve com teu sangue a minha mente, o meu coração, a minha vontade e os meus sentimentos. Estou pedindo, derrama o teu preciosíssimo sangue sobre toda a minha pessoa. Senhor Jesus, que o teu sangue seja a minha defesa, minha fortaleza, minha guarda, e que nada do maligno possa atingir a mim e a minha família. Pelo poder do teu preciosíssimo sangue derramado sobre mim e sobre todos que agora apresento em oração. Agradecemos, Jesus, por teu sangue e por tua vida. Damos graças por termos sido salvos e sermos preservados de todo mal. Damos graças pela redenção obtida por teu sangue. A minha defesa é o sangue de Jesus. A minha proteção é o sangue de Jesus. A minha cura é o sangue de Jesus. E a minha fortaleza é o sangue de Jesus. Diante do teu sangue, Jesus, o inimigo é repelido e foge, todo joelho se dobra nos céus, na terra e nos infernos, porque esse sangue tem poder. Amém. Recordo com você
uma frase de São João Paulo II, que recordava que uma gota do sangue do Senhor pode transformar e nos regenerar. Ao olhar hoje para o nosso crucificado, que possamos ver que deste coração que saiu este sangue precioso, faça também brotar da nossa vida uma vida nova. Irmãos, pensemos em uma imagem de uma semente, por exemplo. Precisa de água para que ela nasça. Assim também, somos a semente, eu e você, e com o sangue de Jesus, não teremos uma vida qualquer, não teremos uma vida de qualquer outra pessoa que não crê, mas teremos uma vida em plenitude, uma vida na graça. E assim, quero convidar você a juntos meditarmos a palavra de Deus. Recorrer à Bíblia é recorrer também a um encontro providencial de Deus em nós. Quero que você hoje pegue a sua Bíblia no Evangelho de João, mais uma vez no capítulo 1, e hoje os versículos lidos serão os versículos 29 e 30. Mais uma vez, peço que você pegue sua Bíblia, o Evangelho de João, no 1º capítulo, no versículo 29 e 30. E a palavra de Deus nos diz assim: Este foi o Padre errando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: Depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Quase que o padre pega o trecho errado, os versículos 29, nos retrata a imagem de João Batista, que aponta para o Messias. Eis o Cordeiro de Deus, conhecemos essa famosa frase, aliás, até rezamos quando participamos da Santa Missa, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e dizemos: Senhor, não sou digno de que entres em minha morada. A Igreja Católica, ao nos trazer essa devoção ao precioso sangue, nos recorda também que Jesus é o Cordeiro, irmãos. O que seria o cordeiro? Quero levá-los comigo para a cultura da época, para a nossa primazia de fé. O cordeiro era o animal sacrificado, era chamado cordeiro expiatório. Para que nós, e acreditávamos nisso, para que nós satisfizéssemos o coração do nosso Deus, era como se necessário oferecer um sacrifício. O povo judeu já tinha isso como característico em sua fé. Para remir os meus pecados, o sangue precisaria ser derramado. É claro que não poderíamos tirar a nossa vida e derramar o nosso sangue. Então se escolhia um animal, normalmente um cordeiro ou uma pomba, para ser sacrificada em meu lugar. E assim, o cordeiro era a imagem da remissão. O cordeiro era a imagem da reconciliação com Deus. Porém, isso foi se desenvolvendo e a imagem do cordeiro foi então trazida para refletir nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz também deu o seu sangue como sacrifício agradável ao nosso Deus e nos fez relembrar em sua memória que também eu e você fomos salvos através do derramamento desse sangue. Quando João Batista então aparece e anuncia que virá alguém maior do que ele não está se desfazendo das suas qualidades nem dos seus méritos, mas está dizendo que com Jesus o sacrifício perfeito aconteceria. O derramamento de sangue na cruz do Senhor é que faz com que haja verdadeiramente uma palavra de salvação. Irmãos, poderíamos ainda nos questionar: quem foi João? E a Bíblia nos ajuda a entender quem foi João Batista em nossa fé. O primeiro passo é entender que João foi o precursor. Precursor significa aquele que veio antes, ou aquele que veio por primeiro. Primeiro de quem? É óbvio, de nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de toda a familiaridade, na dinâmica da igreja, nós costumamos associar João como este grande profeta que trouxe palavra para que Jesus viesse. Ele mesmo dizia: eu sou a voz que fala no deserto. Se nós parássemos para pensar, João Batista foi muito inteligente nessa sagacidade. Afinal, a voz sem palavra nada revela, nada diz, nada manifesta, nada torna claro. João era a
A palavra era Jesus. Jesus veio para dar sentido àquilo que João fez, que tornar-se o primeiro significa, na verdade, preparar os caminhos para que o Senhor viesse. Além disso, João Batista, na sua palavra, ganha também a instrução de nos mostrar como é um batismo verdadeiro, um batismo de conversão. Nosso batismo cristão, o nosso batismo católico, é o chamado batismo para a nossa filiação divina. Você, quando foi batizado, ainda quando criança, ganhou essa herança de Deus, uma herança de sermos filhos de Deus. O nosso batismo nas águas nos recorda essa filiação divina e a pertença à comunidade, à família de Deus. Porém, o batismo de João era um pouquinho diferente. O batismo de João, ele poderia ser repetido várias e várias vezes na medida em que refletia um batismo para a metanoia, é a palavra difícil, mas que reflete a chamada mudança de compreensão, mudança de entendimento, mudança de pensamento. Portanto, João pregava este batismo de alguém que desejava se converter, desejava se colocar novamente no caminho. Portanto, essas duas dimensões da vida de João já refletem em muito aquilo que nós temos a aprender. E, irmãos, é claro que a minha e a tua vida, também o nosso ministério, tem muito a ver com o ministério de João. Afinal, eu e você também somos chamados a anunciar o Cristo, sermos precursores desse Cristo. E a minha e a tua vida também devem nos mover à conversão. Do contrário, seríamos talvez inúteis para o reino. Afinal, a minha e a tua vida tem um potencial grandioso de evangelização, de missão e de anúncio. A conversão é um ideal que passa pelo meu coração para chegar ao coração do outro. Que a minha e a tua vida sejam vidas de conversão. Estamos encerrando esse nosso primeiro bloco e nesse momento quero que você fique conosco, é claro, para o nosso segundo bloco que já está chegando. Mas agora, fique com um recadinho. Olha, primeiro que é uma grande alegria falar com você que está aqui acompanhando a programação. Como é que está a sua saúde? Você sabia que naturalmente o nosso corpo ele não produz magnésio e por isso que é muito importante a suplementação? Por que eu digo isso? Quando eu falo de magnésio, ele traz um equilíbrio para o nosso corpo. Ele tem uma ação anti-inflamatória que vai tratando as dores de uma forma 100% natural. Além disso, além de ele trazer essa ação anti-inflamatória, reduzindo essas dores crônicas, o magnésio ele estimula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então você vai ter um sono restaurador muito mais profundo para que no dia seguinte você acorde com muito mais energia, disposição e vitalidade. Ele fortalece também o seu sistema imunológico e ele também é responsável por mandar cálcio para os ossos, fortalecendo a sua saúde óssea. Então, além de você ter mais energia, vitalidade, reduzindo essas dores crônicas e desinflamar o seu corpo, o magnésio, ele é o rei dos minerais. E o telefone já está aí na sua tela para você ligar e aproveitar essa super condição para você que está aqui ligadinho na TV Evangelizar. Lembrando que você ligando agora no 0800 591 8773, além de um super desconto, preço de funcionário, você fala diretamente com o nosso laboratório, você garante 60% de desconto no tratamento completo do magnésio e você leva ainda de presente, olha só, este robô aspirador para facilitar a sua rotina do dia a dia. Então você vai tratando as dores e esse robô aspirador vai de presente para você que está aqui ligadinho na programação. E tem um detalhe, você começa a pagar daqui 45 dias no boleto, no carnezinho. Então ligue agora 0800 591 8773 e cuide da sua saúde. Tá chegando a raiar, seu vigário mandou avisar. Que dia vai ser, Fernanda? Dia 4 de julho, a partir das 7 horas da noite, ó. Ouvi dizer, padre, que o Manzotinho vai ter aí um lugar especial pra ele nesse Sério? Exatamente. Sim, uma barraca assim, bem apetitosa. Rapaz, eu não tô sabendo disso. Surpresa ainda, surpresa. Eu tava em peregrinação, meu Deus. Mas então marque ali, sexta-feira, dia 4 de julho, a partir das 19 horas. Muito bem, obrigado, Fernanda. A
Apoio Viagem Paraná. Conheça, sinta, surpreenda-se. Dores nos joelhos, lombar, artrite ou artrose, osteoporose, hérnia de disco. Se você já fez aplicações de ácido hialurônico, sabe o quanto é doloroso. Já tentou de tudo e ainda continua sofrendo com dores? Trago a você o CartGold da Ducaps, desenvolvido para auxiliar na redução dessas dores e inflamações articulares, auxiliando no combate de frente às famosas dores nas juntas e te devolvendo a alegria de ter uma vida tranquila sem dores. Com a fórmula Premium, a poderosa combinação da cúrcuma, cloreto de magnésio, colágeno tipo 2, ácido hialurônico e vitamina D, o CartGold vai auxiliar na desinflamação das articulações, musculaturas e nervos, atuando na melhora da circulação e fortalecimento muscular, trazendo alívio nas dores e te dando mais disposição física. Ligue agora mesmo para 0800 591 2132. As primeiras 100 ligações têm até 70% de desconto. Massageador profissional de brinde e mais. Frete grátis para todo o Brasil. O ácido hialurônico junto com o colágeno tipo 2 tem como principal função auxiliar na lubrificação das articulações, reduzindo o atrito osso com osso, agindo diretamente no foco da dor, auxiliando na desinflamação local e melhorando seu sistema locomotor, te devolvendo a flexibilidade e mobilidade. Subir e descer escadas, caminhar e fazer atividades físicas fará parte dos seus dias. Ligue agora para o 0800 591 2132 e conheça o CartGold da Ducaps. As primeiras 100 ligações têm até 70% de desconto. Tem o auxílio para viver sem dores. Você sabia? O mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Cristo, que está ligado à paixão de Jesus Cristo. Você sabia que a cidade de Nova Trento tem algumas devoções muito especiais que remontam à Europa medieval e que também envolvem países como França e a atual Áustria? Vou te mostrar no nosso segundo episódio de Caminhos da Evangelização, aqui na TV Evangelizar. Caminhos da Evangelização, com Carol Tormena, neste sábado, às 8 da manhã. Reapresentação domingo, 2h30 da tarde e terça, às 8h30 da noite, na TV Evangelizar. Eis o Cordeiro de Deus, é o que estávamos refletindo no nosso primeiro bloco, onde víamos a personalidade de João Batista sobre o seu anúncio de quem seria Jesus. Ainda refletíamos sobre o precioso sangue do Senhor, que nos lava, nos purifica e nos liberta. Irmãos, iniciando este novo mês, que possamos mergulhar nesse sangue precioso que dá a nós vida, que dá a nós salvação. Antes de nós continuarmos com a nossa reflexão, fique com mais um recadinho. Você sabia que o diabético pode triplicar a chance de ter problemas cardíacos? Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. E segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes aumenta mais de 60% as chances de ter perda de visão, sua pressão arterial sobe e os sintomas aumentam. O cansaço, sonolência, fraqueza e aumento das dores surgem. Formigamentos nos pés, nas mãos são bem frequentes. O que você precisa fazer é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? O glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar e vai fazer o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose, diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicação e os vários depoimentos dos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizavam por causa da doença. Sentem ânimo e disposição. As dores diminuem. Os formigamentos vão embora. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. Apenas uma cápsula por dia e nós temos a versão em gotas que cai na hora na sua corrente sanguínea e já começa o processo de limpeza do seu corpo. Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do
Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit, parcelado e sem juros. 0800 555 5123. 0800 555 5123. E João Batista, estávamos vendo através da palavra a sua missão de precursor, depois a sua missão de anunciar um batismo de conversão. Quero continuar essa reflexão contigo. Através da palavra de Deus é que podemos encontrar em João Batista um testemunho também da verdade. Olha só o que nos dizia o trecho que acabávamos de ler. É este quem eu disse, depois de mim virá um homem ainda superior, porque ele existe muito antes de mim. João está reconhecendo, claro, a primazia de Jesus como Deus, afinal, ele existe desde toda a eternidade, apenas em um determinado momento da história se encarnou, mas nunca deixará para nós de ser verdade. Em um mundo, irmãos, onde cada vez mais se contesta a veracidade do Evangelho, se contesta quem é Jesus para nós e o real papel, a real função desse Senhor em nossas vidas, João é aquele que traz o revigorar do Cristo em nós e também nos recorda essa missão de que se Ele é a verdade e nós como seus discípulos precisamos anunciar essa verdade, João é quem dá testemunho, é o profeta da verdade, é quem dá a sua voz à palavra de verdade que é o Cristo. Também uma quarta dimensão que distingue esse grande homem das Sagradas Escrituras é a sua humildade e a sua simplicidade. Quando nós olhamos para João, em algum dos trechos do Evangelho nos diz que João Batista era um homem muito simples, que se vestia com roupas simples e que comia gafanhotos à beira do rio, ou seja, a sua refeição era baseada em praticamente nada. Vivia uma vida assídua do jejum, de penitência, também vivia de acordo com aquilo que o Senhor esperava. Inclusive muitos dirão que João Batista era até o Messias, porque tinha os seus seguidores e vivia uma vida aparentemente de um grande profeta de Deus. E é claro que nós não podemos desmerecer o ministério de João, mas ele mesmo reconhece que é necessário olhar para Jesus. Ele mesmo é quem aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim, João instaura uma mentalidade de que a nossa vida ministerial, sim, pode ser cheia de virtudes e valores, mas se não apontar para Jesus, de nada nos adianta. O nosso testemunho pessoal da nossa vida de fé faz com que nós recordemos quem nós devemos anunciar. Devemos ser luz para esse mundo, devemos iluminar e irradiar a luz de Cristo. Jamais anunciar quem nós somos, irmãos, porque nós somos cheios de limites. Se olhássemos realmente aquilo que somos, veríamos que nós não podemos anunciar a nós mesmos, porque anunciar imperfeição é levar outros também à mesma imperfeição. Agora, anunciar a Jesus é levar aquilo que existe de mais pleno na nossa humanidade, revelar aquilo que é sincero. O testemunho, na verdade, ele funciona na medida em que nós nos encontramos com alguém, com algum objeto, com alguma cena e levamos para outro lugar. Testemunhar a Jesus significa olhar para Ele, reconhecer a sua preciosidade em nós e fazer valer os seus ensinamentos. Eu preciso ser voz e não o centro da vida de testemunho. Eu preciso anunciar e jamais ser o objeto, a matéria desse anúncio. Uma frase me chamava muito a atenção uma vez, dizia um filósofo bastante conhecido, que nós precisamos ser luz do mundo e não faróis da igreja. A tendência é que quando nós vamos crescendo na nossa intimidade, no nosso conhecimento com o Senhor, é que nós vamos voltando o nosso olhar e a centralidade para nós mesmos. E quando nós anunciarmos a nós e não o Cristo, infelizmente, estamos nos caminhos errados. Buscar aplausos, buscar reconhecimentos nunca é o lugar cristão. Devemos com humildade reconhecer a quem anunciamos. Apontar significa dar direcionamento para a nossa fala. E tudo aquilo que sai da nossa boca, que sai do nosso coração,
deve apontar para o Cristo. Estou recordando da oração que fazíamos no início desse programa e que falava-nos que o sagrado sangue de Jesus purifique a nossa mente, que o sagrado sangue de Jesus purifique o nosso coração, purifique também a nossa boca, porque é através deste precioso sangue que nós encontraremos a pureza em nossa alma e não anunciaremos quem nós somos, mas quem Cristo fez de nós. Não é sobre eu e sobre você, é sobre o que Deus pode realizar em nossas vidas. Irmãos, confessemos, a nossa vida cristã, na verdade, ela não é uma propaganda agradável, não é uma chamada de atenção, nada audível aos nossos ouvidos. Afinal, dizer sobre renúncia, sobre abnegação, sobre também discernimentos, não está em conformidade com a nossa natureza. Ser ricos de Deus, na verdade, se trata de um empobrecimento da nossa humanidade no sentido mesmo material, no sentido de que a nossa humanidade precisa ser morta para que Cristo apareça. Aliás, o próprio São Paulo é quem nos reflete isso. Ser grande aos olhos de Deus é reconhecer a nossa pequenez, a nossa simplicidade, a nossa humildade. Ser grande aos olhos de Deus é deixar morrer quem nós somos para que Cristo viva em mim. São Paulo reconhece, não é? Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Seria ideal, seria perfeito que todos nós reconhecêssemos, mas para isso, irmãos, algumas atitudes nos são requeridas. Querer que Cristo nasça em nós exige de nós muitas coisas, e é claro que se nós, mais uma vez, olhamos para a nossa vida, devemos olhar também com um olhar de sinceridade, com um olhar de verdade, reconhecer o quanto ainda precisamos modificar. E sabe que, muitas vezes, existem pessoas que querem sim transformar a sua vida, querem passar por um processo de conversão e de transformação, mas nada fazem por isso. E eu pergunto, adianta de quê? O desejo sem a ação não faz nada. O agir é a forma com que nós nos perpetuamos nesse mundo, com que nós fazemos valer a palavra de Deus em nós. E a palavra de hoje nos pedia que virá alguém maior do que eu. Já imaginou? Quando você chegasse em algum lugar, a sua vida fosse mostrando quem está dentro de você, quem é Jesus para o seu ser, quem é que te move e te transforma. E assim, com palavras simples, irmãos, é que nós vamos trazendo quem é Jesus em nosso existir. Quero eu trazer 3 ações para nós, para fazer valer e apontar o Cristo que está à nossa frente. A primeira delas é dizer palavras claras e simples. Sabe por quê? A gente acha que para falar de Jesus, nós precisamos de uma linguagem rebuscada, cheia de palavras difíceis, e eu confesso a você que quando isso acontece, na verdade, é quando nós não entendemos quem é Jesus. Deus é um Deus de simplicidade e se mostra naquilo que é simples. Já olhou, por exemplo, o orvalho da manhã, ou mesmo aquilo que nós temos como belezas da natureza, a forma com que organicamente o mundo funciona? Já reparou? Tudo é muito complexo, mas aos olhos humanos tudo é muito simples. Podemos encontrar maravilhamento naquilo que é claro, naquilo que é simples. E o meu convite para você no dia de hoje, para apontar o Cristo, eu queria que você abrisse a janela da tua casa. Não sei se está frio ou se está calor, mas queria que você abrisse a janela da tua casa e visse quanto Deus tem realizado na tua vida. Sabe por quê? Ao olhar as belezas da simplicidade, nós conseguimos entender essa beleza de Deus em nós. Vamos deixar de lado os problemas, vamos deixar de lado o reparar na vida do outro, o condenar a vida do outro, e vamos ver quanto Deus prepara para nós todos os dias. Segunda atitude, para apontarmos o Cristo, diria eu, a nossa vida deve ser coerente com as nossas atitudes. Aquilo que eu falo, aquilo que eu digo deve surgir de experiência em mim e não dos outros. Irmãos, o maior tesouro que você tem está aí
dentro de você. Levanta desse sofá e joga essa coberta de lado e vá fazer com que a sua vida seja cheia de atitudes concretas do amor de Deus. João Batista não ficou esperando Jesus vir, mas foi fazendo da sua vida uma vida de serviço, uma vida de dedicação. As suas atitudes eram de acordo com aquilo que ele queria viver. Por fim, na nossa oração e presença cotidiana é que nós podemos fazer valer o apontar de Jesus. Irmãos, a nossa oração é aquilo que existe de mais puro em nós, porque brota da nossa realidade, do nosso ser e toca o coração de Deus. E a nossa oração deve gestar uma presença, uma pertença à nossa vida de comunidade. E assim, o meu convite é para que você também, através da sua vida, aponte o Cristo em nós. Já encerrando nosso programa, poxa, passou tão rápido nossa manhã do dia de hoje. Eu quero que você faça valer o teu dia. Hoje é terça-feira, princípio de um novo mês. Que nós não possamos fazer esse mês como todos os outros que temos tido nesse ano, mas que façamos o melhor mês das nossas vidas, olhando para este precioso sangue. Que peçamos mais uma vez que ele seja derramado sobre as nossas vidas. E reze comigo: Senhor Jesus, derrama o teu precioso sangue na minha alma, derrama o teu precioso sangue no meu viver, derrama o teu precioso sangue nas minhas atitudes, para que ele me lave, me purifique, me transforme e me regenere. Quero eu desejar a você um excelente dia, que essa graça da palavra de Deus permaneça na tua vida, na vida dos teus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.